Passamos o tempo correndo atrás de dinheiro, de reconhecimento, de objetivos, de ideais. Mas quando olhamos para trás, o que realmente importa? Geralmente, todas essas coisas têm os seus valores. Mas o que realmente importa? As conversas que tivemos? Os abraços que demos? As pessoas que amamos? O tempo que compartilhamos? Porque o tempo passa para todos nós. E no final? A vida não é medida pelo que acumulamos, mas pelo que vivemos. Passamos tanto tempo tentando ter mais, que esquecemos de aproveitar o que já temos. O que realmente importa não está no próximo objetivo, está nos momentos que não voltam mais. Todos os dias nós acordamos com tarefas, com metas, com contas para pagar e cheios de preocupação. Corremos atrás do dinheiro, de sucesso, de reconhecimento. Mas existe uma pergunta que poucos fazem. Se tudo acabasse hoje, do que realmente a gente se lembraria? Quando somos jovens, acreditamos que a felicidade está sempre no próximo objetivo. Quando eu conseguir um emprego, quando eu comprar aquela casa, quando eu tiver mais dinheiro. Mas ao alcançar essas metas, logo surge outra e parece que não tem fim. E assim passamos anos correndo sem perceber que a vida está acontecendo neste momento, agora. E o problema não é ter sonhos. O problema é esquecer de viver enquanto a gente persegue esses sonhos. Pense agora nos momentos mais importantes da sua vida. Talvez sejam momentos simples. Talvez não envolvam grandes coisas, ou objetos carérrimos, ou aquela roupa de marca. Seja o que for, talvez envolva uma conversa que mudou tudo. Um abraço em um momento difícil. Um sorriso inesperado. Ou simplesmente, ou grandiosamente, um pôr do sol. Gente, eu lembro quando eu fui na praia a primeira vez, porque aqui no estado que eu moro não tem praia. Então, eu fui à praia a primeira vez e quando deu ali às 4:30 da tarde, eu sentei numa pedra e eu olhava para aquele pôr do sol e eu fico emocionada. Porque só realmente quem tem sensibilidade para sentir essas coisas. Quando eu sentei naquela pedra e que aquele pôr do sol foi acontecendo, foi se revelando, eu senti que algo também acontecia dentro de mim. Porque para mim eu não tive uma vida tão linda, tão família, tão convencional, né? Eu tive uma vida muito ao avesso, ao contrário de tudo que é normal, de tudo que a sociedade se diz que é normal. Então, eu também não sou uma pessoa, apesar de aparentar, não sou, eu não penso muito dentro da caixa, de uma forma muito normal, de uma forma muito convencional. Não é o meu pensamento. Eu penso coisas muito grandes, né? E eu creio que é assim com quem não viveu de formas convencionais. Não que todo mundo não possa pensar
grande e não falo em coisas materiais. Mas aqui dentro da minha mente tem uma estrada maior, por eu ter vivido coisas diferentes do que é convencional. Então aquele pôr do sol mudou a minha estratégia de vida. Sabe o que é a primeira vez você ir numa praia e ver o pôr do sol se escondendo no meio do mar? Aquilo para mim foi uma virada de chave. Aquilo para mim conversou comigo. Aquilo Deus se manifestou em todas as cores daquele pôr do sol. E isso foi muito importante para mim. Isso me fez ampliar a minha estrada, que às vezes naquele momento parecia sem saída. Aquele pôr do sol me mostrou um caminho. E foi muito lindo. Então as coisas mais valiosas da vida, eu falo com toda certeza, geralmente não são compradas, são vividas. O recurso mais valioso que temos não é o capital. E é isso que eu tento passar para quem eu converso, para quem está perto de mim. O recurso mais valioso que a gente tem se chama tempo. Se chama tempo. Eu, por ser profissional da saúde, eu vejo muito e vivo muito a morte, a finitude da vida. Então eu falo com muita experiência e com muito peso que o que mais temos de valioso e o que realmente importa é o nosso tempo e as nossas conexões. E por que é o tempo? E por que o recurso que a gente tem mais de valioso é o tempo? Porque cada minuto do passado a gente não consegue comprar nunca mais. Cada minuto que se passa, a gente não consegue voltar atrás. Ou para reconstruir, ou para colocar algo que eu não gostei que aconteceu no lugar. Não volta. Eu tenho o tempo que se chama hoje, o presente. E às vezes nem um amanhã eu consigo projetar. Mas eu tenho hoje, o agora. E isso é o mais importante que eu tenho. Talvez o que realmente importa seja mais simples do que imaginamos. Amar as pessoas que estão ao nosso lado, aproveitar o tempo que temos, fazer o bem quando possível, e se possível, quem faz o bem recebe o bem. Construir memórias em vez de acumular coisas, porque no final nós seremos lembrados pelo que possuímos. Seremos lembrados pela forma como vivemos e pelo impacto que deixamos na vida dos outros. Então, antes de correr para o próximo objetivo, para a próxima preocupação, para a próxima meta, faça uma pergunta. O que realmente importa para você?